Nosso Deus, nós rogamos a Tua graça sobre a vida do Teu povo, sobre a vida, Senhor, de maneira especial, sobre a vida daqueles que estão enfermos, daqueles que hoje estão nos leitos, estão internados, como Luciano, Senhor, que o Senhor derrame da Tua graça sobre sua vida, aqueles que aguardam cirurgias, aqueles que se recuperam de cirurgias também, que o Senhor possa agir em seus corpos, de tal sorte, ó Deus, que eles sejam plenamente recuperados para a honra e glória do Teu nome. Também suplicamos, ó Deus, por aqueles que enfrentam dificuldades por causa da falta de emprego, por causa de um subemprego, que o Senhor tenha misericórdia e possa abrir as portas, e eles possam, Senhor, conseguir o sustento para a sua família, conseguir, Senhor, aquilo que eles necessitam para sobreviver e viver neste mundo, de forma a honrar o Teu nome. Nós suplicamos, ó Deus, pela Tua igreja neste lugar, que o Senhor fundou, que o Senhor tem preservado, por causa da Tua graça, que o Senhor nos dê a bênção de sermos conhecidos neste bairro ou em qualquer outro lugar como filhos e filhas do Senhor que se reúnem aqui, homens e mulheres comprometidos com Teu reino, que por amor ao Senhor vivem de maneira piedosa neste mundo tão caótico. E pedimos ainda, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs missionários que o Senhor espalhou pelo mundo, que o Senhor possa usá-los com poder, com graça, para que, assim como o Evangelho é pregado aqui, seja pregado lá também, ao mesmo tempo, pelos Teus servos e servas. Que eles sejam efetivos na proclamação do Teu Evangelho, que eles sejam, Senhor, competentes para anunciar para aquelas culturas, muitas vezes tão diferentes da nossa, que de forma que fique claro para todo mundo que só há salvação em Cristo Jesus. E essa competência, Deus, seja fornecida pelo Teu Espírito Santo, usando-os e dando-lhes a oportunidade e a palavra certa para falar nesses momentos, para agirem nesses momentos, de tal sorte que todos temam e glorifiquem o nome de Jesus, nosso Salvador. Nós, ó Deus, estamos submissos à Tua vontade e suplicamos a Tua bênção sobre todas as famílias desta igreja, todos os lares representados aqui, que o Senhor derrame da Tua bênção sobre nós, não para que fiquemos apenas confortáveis, ó Deus, mas para que nós sejamos bons exemplos, boas testemunhas da Tua misericórdia e da Tua graça. Que isso nos aproxime, que isso nos impulsione a falarmos de Jesus. Em nome dele, nós oramos com gratidão. Amém. Hoje, por motivos de força maior, nós não vamos estudar o Salmo 85, como nós tínhamos combinado. Para isso, então, nós vamos ler o texto de Marcos. Marcos, capítulo 10. Vai ser o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Ai. Não deu certo. Fita
tossi bem baixinho para os irmãos escutarem. Com o microfone. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, tá bom? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre algumas questões que talvez atrapalhem a nossa vida espiritual. Há uma preocupação nas Escrituras com relação a como nós nos vemos no reino. E acho que essa preocupação ela é muito justa, porque às vezes nós temos uma visão deturpada sobre nós mesmos. Jesus, em Lucas capítulo 18, ele conta uma parábola sobre dois homens que foram para a casa de Deus, para o templo, orarem. Um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu foi lá na frente e orou. O texto diz: de si para si. Ó Deus, obrigado porque eu não sou que nem os outros homens, porque eu sou um homem especial. O Senhor tem muita sorte de eu estar do seu lado. Algo desse tipo. Eu faço isso, faço aquilo outro, eu sou assim, eu sou assado, eu. E lá no fundo do templo, havia um publicano que nem mesmo tinha coragem de levantar os olhos aos céus e batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou pecador. E o texto, a parábola contada por Jesus diz que quem saiu do templo renovado, transformado, ouvido por Deus, foi o publicano e não o fariseu. E aí isso me fez lembrar que um colega, um pastor, amigo, contou uma história, e a gente está pensando lá no passado, né? Vou trazer agora para o presente, uma história que ele viveu isso. E foi num grande congresso que nós tivemos aqui em São Paulo, e foram chamados alguns pastores para pregarem e darem estudos nesse congresso. E um desses pastores, que é bastante, eu não vou citar nome porque todos eles são famosos, então eu quero contar o fato e não ficar falando das pessoas, né? E um desses pastores, famosíssimo, seria um palestrante, e na sequência seria esse meu amigo, né, que seria o palestrante. E esse grande pastor aí, esse famoso pastor, grande no sentido famoso, tá? Esse famoso pastor foi de manhã, antes do almoço. Então ele teve a sua palestra, e foi a sua palestra sempre maravilhosa, grandiosa, poderosa, e todos os osas possíveis.
e depois foram almoçar. E na volta seria a palestra desse meu amigo. E o almoço não era no salão lá do evento, era fora, num restaurante, então eles foram a pé. E na volta vinha esse famoso pastor conversando com a esposa dele. E a esposa disse, você conhece, pegou o boletim, né, e disse, você conhece esse pastor que vai falar agora? E o pastor disse, eu não, nem vou ficar. Deve ser um pastorzinho que vai falar agora. Só que o pastorzinho estava vindo com a esposa dele bem atrás. E eles ouviram, né, a conversa dos dois. E, de fato, o pastor não ficou mesmo. E pegou as coisinhas dele, porque ele já tinha dado a palestra, né? E foi embora. E aí esse colega estava dizendo, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Nem te conto. Aí contou. E às vezes a gente tem uma visão sobre nós mesmos semelhante à dos fariseus. Nós presbiterianos, a nata da espiritualidade do evangelicalismo brasileiro. Nós. Quando a gente se forma, então, no seminário, aí ninguém segura. Ninguém segura. Você sabe falar o grego? Então não vou nem discutir contigo. Mas, interessantemente, é o que a Bíblia diz para a gente não fazer. E parece que quanto mais a gente vai vivendo o Evangelho do Senhor Jesus, sem tomar esses cuidados que a Bíblia nos diz, nós vamos nos afastando mais da cruz. No caso aqui para cá, né? Nos afastando mais da cruz. De tal sorte que pode acontecer de nós sermos famosos no reino, no meio evangélico, longe de Jesus, fazendo o que agrada a gente. Eu não prego para menos de 10 mil pessoas. Eu não saio da minha igreja para menos disso. Eu cobro um cachê. Eu acho tão interessante. Vou falar aqui só para vocês. Eu acho interessante quando alguns irmãos de outras denominações vêm falar comigo para ver se eu faço o casamento deles. O senhor cobra quanto, pastor? É a hora, né? O senhor cobra quanto para fazer o casamento? E eles ficam espantados, porque a gente não cobra. Nós precisamos prestar atenção em algumas coisas, e eu queria destacar esse texto da palavra, porque é um texto que chama a nossa atenção nesse quesito. Na verdade, esse milagre, e é preciso dizer isso, né? Os milagres são sinais, são placas, são anúncios do ensino que está sendo dado por Jesus. Então ele vai fazer um milagre e a partir deste milagre ele vai exemplificar o que ele está dizendo. Então, quando acontece aqui esse milagre na cidade de Jericó, né, com esse mendigo que era cego também, você precisa prestar atenção em algumas coisas. Em primeiro lugar, que esta perícope, ou seja, o texto inteiro, não está dentro desses do versículo 46 em diante, mas começa lá no capítulo 9, versículo 33, e vem contando essa história, vem mostrando as discussões e os ensinamentos de Jesus, até chegar a um ponto que é o texto anterior aqui
o subtexto, né, antes anterior ao que nós lemos, versículo 35 a 45, e é muito interessante porque é falado sobre os filhos de Zebedeu e o filho de Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Não sei se vocês conhecem o Timeu. Não conhecem? Mas alguém conhecia, porque o Marcos colocou aqui, ó, esse aqui é o filho do Timeu, tá? Então o Timeu era alguém conhecido. E os filhos de Zebedeu. E há um contraste de propósito de Marcos aqui para a gente pensar. O contexto diz que os filhos de Zebedeu chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nós queremos fazer um pedido para o senhor. Oh, ok, qual é o pedido? Queremos ser o número 2 e o número 3 no comando do reino. Só isso. É um pedido básico. Tá? Depois do senhor, sou eu. E depois de mim, o João. O Tiago era o mais velho, então, né? É só isso. Só queremos mandar em todo mundo. Só. Os 12 andando juntos, os 12 parceiros, quando eles tiveram a oportunidade, disseram: nós queremos mandar nos outros 10. O que o senhor acha? Esse é o nosso pedido. Jesus disse: não. Não. Mas quando chega o filho do Timeu, e Jesus disse: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. É esse o contraste que eu queria chamar sua atenção. E no caso aqui, os discípulos lá, Tiago e João, eles parecem estar bem qualificados, porque são discípulos, tem a mãe que também segue o Senhor Jesus. A gente não sabe se o Zebedeu seguia ou não, mas a mãe a gente sabe que ela seguia o Senhor Jesus, era uma discípula também. Então eles estão dentro dos 12 mais, eles fazem parte ali do grupo. Tá bom. Já o cego de Jericó, que a gente nem sabe o nome dele, só diz que ele é o Bartimeu, né? Filho do Timeu. Ele é um completo, talvez assim, aos nossos olhos, desqualificado para o reino. Mas é como Jesus ensina a gente sobre a sua graça através deste homem, do milagre que ele fez na vida deste homem. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para você as condições deste desqualificado. Em primeiro lugar, ele era cego. Ficou claro para você que ele não enxergava? Ele era cego. E hoje já é difícil, imagina naquela época, uma pessoa ser cega. E diz o texto que além de cego, ele era, talvez até porque era cego, ele era um mendigo. Ele ficava à beira do caminho pedindo ajuda para as pessoas. Ele era alguém que as pessoas davam a volta. Talvez um ou outro mais chegado, um parente talvez, como é que você está? Você está bem? Ok, então beleza, tchau. Mas os outros, passa devagar para o cara não pedir dinheiro. Não faz barulho. Não faz barulho, porque senão ele vai pedir dinheiro. Ele precisa de dinheiro para viver. Como é que ele vai fazer? Vai pedir ajuda, então. Como ele não enxerga, ele não vai ver que é você. Quando diz que ele é filho de Timeu, provavelmente esse Timeu aí era alguém conhecido do grupo, pelo menos dos discípulos do Senhor Jesus. Não sabemos se antes ou depois desse milagre acontecer na vida dele, do seu filho, né? Mas de alguma forma
o Marcos e os outros evangelistas linkaram isso para explicar que ele era o filho do Timeu, que pelo jeito todo mundo conhecia. Então, ele não tinha nada para oferecer. Ninguém podia dizer assim, olha, esse homem aqui vai ser um grande homem de Deus. Ele só precisa de uma oportunidade. Se você não ouve isso, acho que você não, é porque ele não teve oportunidade. É porque se ele tivesse, nossa, ele ia arrebentar. Ele tinha tudo. Fala inglês, sabe computação, fez teologia, é bem educado, já fez uma outra faculdade, antes de fazer teologia ele fez uma outra faculdade, é bonito. Eu ainda não entendi por que para pregar o evangelho tem que ser bonito, mas ok. É bonito. Aí eu já ouvi falar, é alto. Acho que fica mais fácil para ouvir, né? É alto, é bonito, é forte. Tem tudo para dar certo. Parte minha não tinha. Nada disso. Ninguém olhou para ele e disse, ele vai arrebentar. Pelo contrário, irmãos. Disseram, cala a tua boca. Fica na tua. Segue a tua vida. Não atrapalha. Sabe qual era o pedido dele? No texto diz que ele faz 3 pedidos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fica quieto, cala a boca. Aí é que ele gritava mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele estava pedindo? Olha para mim. Olha para mim. Me socorre. Ninguém mais vai fazer isso. Eu preciso de ti. E quando Jesus o chama, Jesus faz uma pergunta. Essa pergunta é de propósito, tá? Eu quero que você entenda isso. Jesus, o cara é cego. Aí trazem ele para Jesus, né? Vai lá buscar, trazem, olha, tem bom ânimo, vai lá, ele está te chamando e tal. Aí chega lá, colocam ele de frente para Jesus, né? Porque ele não sabe que está de frente para Jesus, mas... E aí Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Muita gente diz assim, mas por que Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Na cara que ele quer enxergar? Não, não está. Se você ler o contexto dos irmãos os filhos de Zebedeu, eles pediram um negócio que não faz sentido. Ele podia também pedir, Jesus, dá para você me dar uns 10 reais aí para eu... Ou não, eu quero que alguém, o senhor escale alguém dos discípulos aqui, para ficar mandando cesta básica para minha casa, para eu ter comida todo dia. Talvez ele pudesse, sei lá, não sei o que, ele não pediu, né? Então eu não sei o que ele ia pedir, poderia pedir. Mas a pergunta de Jesus é de propósito, e a resposta dele é maravilhosa. Que eu torne a ver. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero aquilo que me falta. O que eu realmente preciso é voltar a enxergar.
E Jesus diz: ok, você vai voltar. Faz um milagre na vida dele e ele abre os olhos e volta a enxergar. Eu fico pensando no susto. Que milagre sempre assusta a gente, né? Eu penso que sim. Milagre sempre assusta. E o susto que as pessoas tiveram naquele momento, porque conheciam o filho do Timeu ali, todo dia, ele, ali no Jericó, e de repente ele, voltou a enxergar. O pedido dele foi ouvido e respondido. Porque não era para vanglória. Não era para ele ser o mais entre os seus pares. É para ele voltar a viver a vida comum das outras pessoas. Não é que ele passou imediatamente a ser chamado de pastor Bartimeu. Não é que ele foi eleito naquele dia, ele foi eleito presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana de Jerusalém. Não. Ele voltou à coisa básica que todos nós usamos tanto. Eu estava comentando com a Vilma hoje, agora à noite, quando eu estava chegando, que ela deu uma esnobada, preciso dizer isso em alto bom som, que ela disse que ela enxerga o computador, as letras do computador, quando ela está sem óculos. E eu tive que dizer que eu dou graças a Deus por enxergar o computador. Porque eu não enxergo mais nada sem óculos. Mas a gente usa tanto a vista, as coisas são feitas para a gente ver. Quem não tem essa função básica sofre bastante no nosso mundo, porque tudo é criado para a gente ver. A gente falou aqui sobre televisão. Televisão, para alguém que não tem essa habilidade de ver, não funciona. Então, o que ele ganhou naquele dia foi a retomada da vida básica. Mas, esse desqualificado agora é requalificado. Vocês viram isso aí no texto? O Senhor Jesus diz, olha, você vai, versículo 50 em diante, diz assim, quando falaram para ele, tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama, ele jogou de si a capa e deu um pulo. Você já viu o cego pulando? Eles não pulam porque não sabem onde vai cair, mas ele não estava nem aí, ele deu um pulo, diz aqui, deu um salto, e foi levado até Jesus. E aí, quando ele disse, mestre, que eu torne a ver, Jesus disse, olha, vai, tua fé te salvou. Ele gritou, ele buscou, ele clamou desesperadamente, porque ele cria que Jesus podia fazer um milagre na sua vida, podia mudar a sua história. Ele estava numa situação complicada, difícil, mas ele cria que Jesus tinha a solução. Por isso ele, quando ele foi chamado, ele largou tudo e foi em busca do Senhor. Ele exerceu fé. E aí que está, meus irmãos, eu acho que Jesus está nos ensinando uma coisa muito importante aqui, é que nós vivemos pela fé. E eu ouvi isso quando eu estava no seminário, de forma muito negativa, porque as pessoas diziam assim, você não tem dinheiro, você tem que viver pela fé. Viver pela fé não é viver sem dinheiro. Viver pela fé é viver crendo que Deus provê todas as coisas, mesmo quando você tem o dinheiro. O dinheiro veio de Deus.
Viver pela fé não é viver assim, sem... Eu ia falar de chinelo havaiana, mas a chinelo havaiana está caro. Né? Agora tem que ser outro chinelo, porque... Outro dia eu vi um chinelo havaiano vendendo no shopping. Né? Está caro agora, a coisa está feia. Então tem que ser outro tipo de chinelo, mas chinelinho básico. Não é isso. Você pode ter um sapato de cromo alemão. Viver pela fé. Você tem que crer que Deus é o provedor. Ele controla, dirige a tua vida. Quando as coisas dão certo e quando as coisas dão errado aos seus olhos. Porque Ele está no controle. Isso é viver pela fé. E esse homem aqui exerceu sua fé. Ele creu que Jesus tinha poder para libertá-lo dessa escuridão. E foi liberto. E ele estava certo. Que ele foi liberto. Jesus deu para ele a nova visão. Agora ele enxerga. Ele não vai ficar mais à beira do caminho, ele não vai mais ficar dependendo das outras pessoas, ele agora vai poder trabalhar, ele vai poder agradar ao Senhor com a sua vida. Tanto é que o texto diz que ele passa a seguir Jesus. Em vez de ele ficar esperando que as pessoas venham até ele, passem por ele, ele agora caminha ao lado do Senhor Jesus, seguindo o Senhor Jesus, do lado dos seus irmãos na fé. Ele começa a viver pela fé. Então, por isso que alguns teólogos não sabem se, quando eles citam aqui o Timeu, é porque quando ele vai para casa e diz, pai, o senhor tem que fazer a barba porque está muito grande. Aí o Timeu diz, como é que você sabe que eu estou com a barba grande? Porque você está enxergando. Mas quem fez isso? Jesus. Talvez o Timeu tenha se convertido por causa desse bom testemunho que ele deu. Não sabemos, né? O fato é que não é citado o nome dele, mas sim o nome do pai. Então, o pai é mais famoso que ele. Né? Mas, talvez o pai dele cantasse no coral, fosse o regente do coral depois, né? Sei lá, ele era só o baixo, o tenor. Sei lá, alguma coisa assim. Não dava para saber. Mas, de qualquer maneira... Ele seguiu o Senhor Jesus e sabe, amado irmão, irmã, não tem nada mais precioso nessa vida, mais honroso nessa vida, do que ser chamado Filho de Deus. Nenhum outro cargo, nenhum outro título é mais honroso do que este. Filho de Deus. Por isso eu fico meio incomodado quando eu vou para algum congresso e aí tem as apresentações. Hoje parou com isso, mas quando eu era mais novo tinha as apresentações. Não tinha que dizer de que igreja que era e qual que era a sua função na igreja. E aí começava lá, eu sou o reverendo fulano de tal, sou da igreja fulano de tal, fulana de tal, e eu estou há 20 anos no ministério. Aí o outro, eu sou o reverendo fulano de tal, mas é outra família, não é a mesma família tal, tá? É outra família. É tal, e estou na igreja. E aí vai lá, aí eu sou o presbítero, eu sou o diácono, e aí tem um irmãozinho, uma irmãzinha lá que diz assim, eu sou um simples membro. Eu sou Joana, um simples membro. Simples membro? É o maior cargo que tem na igreja. É o Filho de Deus. Porque todos os outros são consequências desse cargo. Todos os outros são para servir estes. O pastor, o reverendo, o doutor reverendo, o mestre reverendo, o mestre presbítero, o mestre diácono, sei lá, o doutor diácono, seja qual for a nomenclatura que a gente dê, pós-doutor, todo mundo está a serviço do membro. A função dele é servir.
Então não faz sentido nós batermos no peito dizendo: eu sou doutor, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou... Você sabe com quem você está falando? Não faz sentido. Porque nenhum de nós se tornou filho de Deus por mérito próprio. Foi por causa da graça de Jesus. Foi porque Jesus chamou e disse: quero, fica limpo. Quero, volte a ver. Quero, teus pecados estão perdoados. É por isso. Então, orgulho, vaidade no reino de Deus não faz sentido. Nós tínhamos que sermos gratos. E louvarmos ao Senhor todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, por causa da sua misericórdia. Porque não existe nenhum outro meio pelo qual um homem possa ser salvo, senão pela graça maravilhosa de Jesus. E talvez todo o seu esforço, toda a sua arrogância, tudo isso que você tem usado para tentar convencer a Deus a te dar salvação, está te enganando. Porque não é assim. Deus dá para mendigos sua salvação. Deus dá para cegos sua salvação. Deus dá para leprosos sua salvação. Deus dá para gente inútil sua salvação. E não a dá para os grandes e poderosos. O grande faraó, o maior nome da sua época, não viveu para Deus. E morreu sem Deus. Não, Deus disse não. Nós precisamos aprender, portanto, aqui, e quando a gente faz essa comparação entre os pedidos dos filhos de Zebedeu com o filho de Timeu, a gente tem que aprender aqui que, através da morte e da ressurreição de Jesus, e somente através dele e da sua obra, nós alcançamos salvação e somos chamados filhos de Deus e podemos viver para Deus. Sem isso, sem passar por essa experiência maravilhosa, transformadora, regeneradora, nós não podemos fazer isso. É só convívio com as pessoas que fizeram isso. Por isso é preciso refletirmos se nós já entregamos a nossa vida para Jesus. Se nós entendemos que a salvação vem através da entrega, do clamor desesperado, pela única oportunidade que talvez a gente tenha de Jesus estar neste lugar
oferecendo sua salvação e nós deixarmos passar. Porque a gente está distraído pensando em outras coisas. Ou porque a gente está confiado em nossa própria, arrogantemente em nossas próprias forças ou sabedoria. E deixarmos passar essa oportunidade. Perdermos a oportunidade de ouvir da voz, da boca do Senhor, dizendo, eu quero. Tua fé te salvou. Fica limpo do teu pecado. Deixarmos passar essa oportunidade seria um erro fatal. Por isso, é hora de refletirmos se nós já temos essa experiência, se nós já entendemos que a nossa vida depende de Jesus. Que o nosso relacionamento com Deus não tem outra solução, senão a solução proposta por Ele mesmo, que é a cruz do Calvário. E entregarmos nossa vida diante do seu altar. Eu não sei se você já imaginou o que aconteceu naquele dia com o filho do Timeu. Talvez ele estivesse lá e não sei se ele estava sempre no mesmo lugar, todos os dias, mas talvez, sim, talvez ele fosse colocado ali por acidente naquele lugar, mas ele não estava esperando que Jesus passasse por ali, então, ok, qualquer barulho que passasse, você pode me ajudar aqui, por favor, uma esmolinha para um cego, por favor, e de repente, naquele dia, Jesus está passando por ali. É a oportunidade da vida dele. E ele diz, tem misericórdia de mim. E ele teve. Ele não quer mais saber de capa, ele não quer mais saber daqueles, talvez da bengalinha branca, né? Agora tem várias cores, mas a bengala, ele não quer saber mais do óculos escuro, ele não quer saber mais de nada, ele quer seguir a Jesus e passa a sua vida, a partir daquele momento, daquele dia, daquela hora, ele passa a seguir a Jesus por toda a sua vida, porque ele entregou sua vida perante o altar do Senhor. E eu não posso terminar essa mensagem sem perguntar para você se você já fez isso. Porque essa é a oportunidade da sua vida. Nem todo mundo morre com 98 anos. Eu já tive que fazer sepultamento de criança, de adolescente, de jovem. Talvez hoje seja a oportunidade da sua vida. Jesus mandou te chamar e te trouxe aqui para ouvir esta mensagem. Então, eu quero desafiar você a entregar sua vida para Jesus. Porque só Ele pode te salvar. Nós vamos fazer assim, nós vamos orar agora. E eu vou fazer a oração que um dia eu fiz lá no passado.
entregando a vida para Jesus, e você repete no seu coração, aí, no seu lugar. Entrega a tua vida para Jesus, porque só Ele pode trazer salvação. Oremos. Ó Deus, eu sei que eu também sou desqualificado, porque eu não tenho nada para te oferecer que o Senhor já não tenha. O Senhor é o Deus Criador do céu e da terra, Criador de todo ser humano. E eu sou apenas um cisco num balde. Um grão no meio de uma areia de uma praia. Não sou ninguém. Não tenho nada. E eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu não tenho feito aquilo que te agrada. Pelo contrário, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações têm sido contrários àquilo que a tua palavra ensina. E mesmo quando eu faço as coisas de acordo com a tua palavra, eu tenho uma segunda intenção atrás disso. Eu quero que as pessoas saibam que eu fiz. Eu quero ser reconhecido. Eu quero fama e prestígio porque eu fiz aquilo que eu devia ter feito. Mas eu sei que isso não pode e não traz salvação. E o que eu preciso, Senhor, é do básico. Eu preciso de um relacionamento verdadeiro e real contigo. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Crava-os na cruz de Cristo. Lava-me com sangue purificador derramado na cruz do Calvário. Me faz habitação do teu Espírito. Transforma a minha vida, Senhor. Que eu enxergue a verdade do Senhor. Que eu entenda o propósito do Senhor para mim. E dá-me a bênção de viver para a tua glória. Que esta oportunidade que o Senhor me deu seja o início de uma vida de piedade verdadeira, de compromisso verdadeiro contigo. Por isso me recebe, Senhor. Me faz nascer de novo. Transforma a minha vida nesta noite. Me mostra e me dá forças para andar nos teus caminhos. Por causa da tua graça. Que eu, de cego, de mendigo, me torne um filho de Deus. Eu clamo por tua graça, suplico por tua misericórdia. Em nome de Jesus, que morreu na cruz por mim. Amém.